Olá pessoal, estamos iniciando mais uma semana, de estudos do nosso PET 4, já é a segunda semana, e essa semana nós vamos abordar o neoliberalismo, tá? Que é uma doutrina econômica, uma doutrina do capitalismo, que sustenta o capitalismo, uma doutrina econômica, e nós vamos nos aprofundar mais para a gente entender, que é um fenômeno atual, ao qual vocês precisam entender. O conceito do neoliberalismo, que está lá no PET, é o seguinte: tem como objetivo garantir a liberdade de mercado sem a intervenção do Estado na economia. Nos setores essenciais da economia, como educação, saúde e segurança, o Estado deve atuar, mas em grau mínimo. E entende o que é isso, pessoal? Eles pregam que o mercado não deve ter intervenção do Estado. Tá? Lá no início da industrialização, nós já estudamos que o liberalismo pregava que o Estado não tinha que se meter em nada. Né? E aí aconteceram algumas crises no capitalismo que mudou isso. Mas eles pregam exatamente isso. O neoliberalismo nada mais é do que o liberalismo atual, adaptado para as questões atuais. Tá? Nós vamos entender mais na frente. Até antes de 1929, nós estudamos isso na crise de 29, nós tínhamos o liberalismo na sua verdadeira essência, que era, eles pregavam que o Estado não podia intervir, deixar a economia correr sozinha, deixar o mercado se autorregulamentar, e nós vimos no que aconteceu. Em 1929, com várias especulações na Bolsa de Valores, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York e quebrou o mundo inteiro. Os Estados Unidos entrou em crise, o mundo inteiro entrou em crise. Nós estudamos isso. Acontece que depois de 1930, este senhor aqui, o John Keynes, ele desenvolveu uma ideia de que o Estado devia intervir na economia, sim. E com tudo isso, com melhorando a economia, o Estado regulamentando tudo, entraria num estado de bem-estar social, que nós também estudamos depois da guerra, depois da Segunda Guerra. O que aconteceu? Os Estados Unidos prosperou e exportou para o mundo aquela ideia de bem-estar social, que o capitalismo era aquilo, todo mundo podia comprar, investir, e aí o mundo acalmou economicamente, o mundo acreditou nessa crise e vários países prosperaram. E é isso, esse avanço da economia durou até a década de 1970, quando nós tivemos uma crise do petróleo, uma crise mundial que afetou, os países produtores de petróleo do Oriente Médio, deixaram de vender, exigiram preços maiores, então deixaram de fornecer petróleo para os países desenvolvidos, Estados Unidos, todo mundo entrou em crise, o mundo inteiro, inclusive o Brasil sofreu muito nesse período, por causa do petróleo. Então, encerrou aí aquela fase, de que o Estado deveria intervir na economia. Por quê? Porque com essa crise de petróleo e com o toyotismo, que foi um fenômeno da indústria automobilística e que mexeu com o mundo inteiro, isso tudo aconteceu porque o Estado causou um endividamento muito grande para o Estado. Porque o Estado intervia na economia, ele gastava um dinheiro que não era para gastar na economia e a gente viu no que deu. Então, essa foi mais uma crise do capitalismo. E a partir daqui eles começaram a pensar diferente. Falaram, nós temos que voltar para aquela ideia inicial do liberalismo. Só que algumas adaptações. Por exemplo, eles pregam agora a intervenção mínima do Estado. Eles querem que o Estado intervenha em algumas questões como educação, saúde, mas o mínimo necessário.
Abertura econômica. Eles pregam que todos os países devem abrir sua economia para que os outros países possam negociar com ele livremente. E aí o que acontece? O país mais pobre vai perder concorrência com os países mais ricos. Né? Um país igual os Estados Unidos vai poder entrar na economia de todo mundo e as empresas americanas são mais desenvolvidas tecnologicamente, são mais ricas, elas vão sempre prevalecer. Né? Por quê? Eles pregam privatizações. Né? Então, quando você privatiza todos os setores da economia, quem vai comprar essas empresas, quem vai ter cacife para comprar isso, são as empresas multinacionais. São as empresas estrangeiras que vão comprar, igual aqui no Brasil, já privatizaram um monte de setores, agora estão querendo fechar esse ciclo de privatização, privatizando tudo. Né? Querem privatizar a Petrobras, já estão privatizando, Eletrobras, querem privatizar as empresas de telecomunicações, já privatizaram. Então, o país só perde com isso. O país ele perde as suas riquezas, a sua soberania, ele perde porque ele fica na mão do mercado. E é isso que o neoliberalismo prega. Né? Outra questão muito polêmica é a flexibilização das leis trabalhistas. Eles pregam que o Estado, que cada país deve flexibilizar mais as leis para que essas empresas internacionais entrem e gerem riqueza no seu país, mas em compensação o trabalhador sempre vai perder. O trabalhador não tem garantia nenhuma. Vou pegar o exemplo do Brasil. O Brasil, as leis trabalhistas do Brasil vinham desde o governo Getúlio Vargas, durou décadas. Nenhum governo mexeu nas leis trabalhistas. Agora o atual governo implantou a reforma trabalhista. O que quer dizer isso? O trabalhador perdeu vários incentivos, o trabalhador perdeu várias garantias, perdeu direitos. Então o trabalhador fica na mão do empregador, desculpa, na mão do empregador. Por quê? A lei trabalhista ela prega que você deve negociar com o seu patrão. Como que você vai negociar com uma empresa grande, uma empresa multinacional? Né? Então, todas essas medidas e muitas outras servem para reduzir os gastos públicos. Então, eles pregam que o Estado não deve investir em nada disso, da econômico, né? Para quê? Para que os gastos públicos do governo diminuam, tá? Os gastos diminuam. Então, eles não querem que o Estado gaste com coisas sociais. Eles pregam que o Estado deva reforçar a sua economia e não investir no lado social. Entenderam? Estão entendendo o quanto é grave isso? Então, vou citar aqui algumas consequências desse sistema injusto, né? Que é o neoliberalismo. Por exemplo, a primeira coisa são as desigualdades sociais, né? Porque nesse processo não existe meio caminho. Existe o muito pobre, o pobre vai ficando cada vez mais pobre, que ele vai perdendo seus direitos, vai perdendo seu poder de compra, ele vai perdendo é, suas, seus direitos sociais, né, que o Estado não está investindo mais, então você vai ficando cada vez mais pobre. E vai existir os muitos ricos. O rico vai ficando cada vez mais rico, né? Porque ele é dono do mercado, ele que determina, ele paga quando ele quiser, ele diminui o ganho do trabalhador, do empregado dele, e aí ele vai ficando cada vez mais rico. Tá? Redução nos investimentos sociais, o que eu acabei de falar. Eles pregam que o Estado não deve investir no social. Então, uma vez que o Estado diminui, investe menos em educação, investe menos em saúde, investe menos em segurança, entendeu? O Estado, a sociedade começa a perder. Porque vamos dar um exemplo aqui do Brasil novamente, para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Até uns anos atrás, nós tínhamos alguns programas sociais que estavam levando o poder econômico do pobre. Né? Os pobres começaram a poder viajar, começaram a comprar carro financiado, bancado pelo Estado, né? Subsidiado pelo Estado.
financiamento de casa própria, o Estado estava investindo, né, era obrigado a investir, está na Constituição, no lado social. E hoje em dia esses benefícios estão sendo cortados, estão sendo substituídos por menores. E aí quem perde é o trabalhador. Nós estamos vendo a quantidade de desempregado que tem hoje, a quantidade de pessoas que não têm acesso à escola, que não têm acesso à universidade, principalmente, né? Os alunos de escola pública, os negros, os índios, que tinham assegurado uma cota para poder entrar na universidade, hoje estão perdendo isso, né? Porque o Estado está investindo menos nas universidades e as universidades estão quebrando, entendeu? A ideia deles é acabar com a universidade pública para que tenha universidades particulares. Então só vai poder fazer a universidade quem tem dinheiro para pagar, entendeu? Só vai poder fazer um ensino médio quem tem dinheiro para pagar uma boa escola. Entende? Aonde afeta? Afeta todos nós, né? Outra consequência é a redução da soberania nacional. Por quê? Uma vez que você abre a economia, você abre o mercado, que entram outros países para investir no seu país, e você perde setores importantes como a Petrobras, como a Eletrobras, e aí você vai perdendo a sua soberania. Porque o Brasil estava há uns 10 anos atrás no topo da economia, estava junto entre as cinco maiores economias do mundo. O Brasil era soberano, o Brasil era autossuficiente em petróleo. Hoje nós estamos perdendo tudo isso, porque a Petrobras está sendo privatizada, o Brasil não está ficando com nada. Entendeu? Entendeu o impacto que causa na soberania nacional? Outra consequência é que freia o desenvolvimento dos países mais pobres. Tá vendo como é que tudo tá interligado? O país mais pobre, ele perde seu poder de investimento. Então, se eu estou investindo menos em educação, menos em desenvolvimento, menos em tecnologias, né, meu país vai ficar mais pobre. O que vem de fora, com as suas altas tecnologias, como o Japão, como os Estados Unidos, como grandes países capitalistas da Europa, eles entram aqui, compram nossas empresas, investem aqui e não pagam um valor X de imposto e pronto. Então nós estamos ficando mais pobres, porque nós não estamos investindo, nós não estamos desenvolvendo. A gente tem que comprar todas as tecnologias de fora. Tá, entenderam? Outra coisa é o crescimento do setor informal. O que quer dizer setor informal? As pessoas estão perdendo seus empregos, né? E estão investindo na informalidade. Quer dizer, eu não tenho emprego, eu vou trabalhar de camelô, eu vou trabalhar de entregador de algum aplicativo. Aí você vai ser subempregado. Você não vai ter as garantias sociais do governo, você não vai ter as garantias trabalhistas. Você está trabalhando por conta própria, entende? Então, todas essas consequências mexem com a vida da gente, principalmente nós que somos pobres, né? Nós somos os mais afetados. O rico vai ficar mais rico, o pobre vai ficar mais pobre, tá? Então, não é que defendendo o capitalismo, o socialismo, defendendo nada. Não, nós estamos falando dessa doutrina econômica injusta e cruel, que afeta todos os países, tá? Como hoje não temos mais a Guerra Fria, né, que nós já estudamos, que o mundo estava dividido em socialismo e capitalismo, então nós não podemos citar outros exemplos, porque o mundo hoje é capitalista, né? Até a China, que era socialista, a China abriu o seu mercado, né? A China hoje se não for a primeira, é a segunda economia do mundo. Então a China entrou nesse mundo capitalista. Então nós temos que ter muito cuidado, entendermos, né, o que está acontecendo com o mundo hoje. Por que nós temos que estudar isso, meus queridos? Porque esse assunto é de extrema importância para cair nos concursos que vocês vão fazer daqui para frente, né? Seja o vestibular, seja a disputa de algum emprego. Esse assunto sempre vem à tona. Então vocês precisam estar inteirados do que está acontecendo no mundo hoje. E o que está acontecendo hoje é reflexo do que aconteceu
no passado, que nós já estudamos, né? O mundo está sempre passando por crises. O capitalismo ele é pautado em cima das injustiças, e as injustiças geram insatisfações, e as insatisfações acabam gerando crises, né? Então nós temos que ficar atento a isso, tá? Então, meus contatos estão aqui. Qualquer coisa que vocês precisem podem contar comigo, tá? Bons estudos e fiquem bem.